Aleluia. Mais uma vez eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. É um desafio sempre grande trazer a mensagem, mas é também uma rica oportunidade para que a gente possa ganhar mais a presença de Deus. Ainda em pé, queridos, abra comigo no livro de 2 Timóteo, capítulo 4. Vamos ler do versículo 9 até o versículo 18. 2 Timóteo 4, do 9 ao 18. Amém? Todos encontramos? Se quiser baixar um pouquinho o meu retorno aqui, Léo, só um pouquinho, tá? Obrigado. Paulo vai dizer a Timóteo o seguinte: procura vir ter depressa comigo, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é muito útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o a Éfeso. Quando vier, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre Latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Pode sentar, querido. Na semana passada, nós tivemos a oportunidade de trazer também a palavra no culto de consagração, na quarta-feira. E eu tinha comentado com as irmãs e que eu tenho lido bastante as cartas de Timóteo. E para quem trabalha no ministério, para quem deseja exercer o ministério da palavra, segundo o seu chamado, Tito e Timóteo são livros importantes para ensinamento, para aprendizado e principalmente para entender o mistério de Deus com a sua igreja, o seu chamado pastoral. E aqui nós aprendemos com Paulo o quanto ele foi traído muitas vezes, o quanto ele foi açoitado, o quanto ele sofreu por causa da palavra, desde o início. Todos nós lembramos que o início do ministério de Paulo, do chamado de Paulo, foi uma queda, ficou cego, teve que ser levado, conduzido pelas mãos, pelos seus soldados, para chegar até onde o Senhor tinha mandado ele ir. E desde então Paulo vem sofrido bastante, até a sua morte. E aqui nós podemos ver que Paulo passou por 2 prisões. E nas suas prisões foi quando ele escreveu todas as suas cartas. Ele escreveu essas cartas, Efésios, para Coríntios, para os Romanos, para Timóteo. Sabe o que é interessante? Que a gente percebe que quando você está recluso, quando você fica detido por alguma coisa, acometido por uma enfermidade para ficar em casa, fica acometido por um decreto como nós estamos passando para ficar em casa, nos isolando, nós temos a oportunidade de ter um particular com Deus. Eu não quero referenciar o que nós estamos passando no momento de hoje, mas é algo que nós podemos sim refletir e tirar Paulo como exemplo. Das suas prisões, Paulo escreveu suas cartas.
Nas suas prisões, Paulo teve um particular com Deus. Para contextualizar um pouco sobre tudo isso aqui, uma referência, Paulo fez uma referência também da sua primeira prisão, lá também em 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 8, ele está dizendo aqui para Timóteo, que ele está encarcerado. O encarceramento de Paulo na segunda prisão, para a primeira vez que ele foi preso, são diferentes, são bem diferentes. Trazendo para os dias de hoje, nós temos um cárcere privado, na segunda prisão, e nós temos um semiaberto, na primeira. E estudando um pouco sobre isso hoje, refletindo sobre isso, nós percebemos que foi diferente, todo o contexto também. No ano de 64, depois de Cristo, houve um grande incêndio na cidade de Roma. Roma praticamente inteira pegou fogo. Anos depois, descobriu-se que foi o próprio imperador Nero que botou fogo na cidade, incendiou a cidade. O porquê não se sabe, mas que era meio louco ele era. Ele botou fogo na cidade. Dizem que enquanto a cidade pegava fogo, ele estava na sua torre, dedilhando um instrumento musical, vestido de ator, e a cidade queimando. Dos 14 bairros de Roma, 4 não sofreram danos. E curiosamente, ou milagrosamente, talvez por um propósito de Deus, 4 bairros, eles eram densamente povoados por judeus e já alguns cristãos daquela época. Paulo, na sua primeira prisão, ele ficou 2 anos em Cesareia, preso em Cesareia por 2 anos, aguardando o seu julgamento. Você pode acompanhar isso, depois você pode ler à vontade. Ele ficou sob custódia do governador, nessa prisão domiciliar, por exemplo, em Atos 24 e 23. Isso lá em Jerusalém ainda, quando ele foi pego em Jerusalém, no templo. Dando sequência, ele foi até Cesareia, e lá ele ficou preso. Nessa prisão, ele sabendo que poderia ser morto, ele apelou a César. E ele, como cidadão romano, ele poderia apelar a César o seu julgamento, porque ele sabia que os judeus ali em Jerusalém estavam tramando contra ele, para que ele fosse morto. Até porque ele estava pregando para gentios. Ele já vinha pregando, já vinha há um certo tempo pregando para gentios, e trouxe gentios ao templo, e isso fez com que os sacerdotes se revoltassem contra ele e quisessem matá-lo. Então ele apelou a César e foi até César. Só que ele ficou 2 anos em Cesareia, e em seguida foi levado para Roma. E numa viagem bastante conturbada, nós lembramos do naufrágio que ele sofreu lá na ilha de Malta, né? Na ilha de Malta, ele foi picado por uma serpente que não fez mal nenhum a ele. Deus falou com ele, ainda em Atos 23, dizendo que o testemunho dele não era para Jerusalém, o testemunho dele era para Roma. O propósito na prisão de Paulo era para Roma. Era lá que ele iniciaria de verdade o seu ministério, fundando igrejas. Lá onde ele começou a fundar igrejas. Mesmo sendo preso em Jerusalém, depois Cesareia, ficou preso por mais 2 anos ainda em Roma. Essa prisão domiciliar que ele sofreu foi suficiente para que a igreja fosse plantada em Roma e crescesse de forma grande, de forma sobrenatural. Isso por volta dos anos 58, 59 antes de Cristo. Paulo relata que foi propósito de Deus que fosse para Roma. Mesmo que ele passando por dificuldades, e quase morrendo no naufrágio, da serpente lá em Malta, dele passar por tudo isso, ele chegou lá. Aí você pode ver isso em Atos 27 e 28. E é interessante que você percebe que Atos 28, ele simplesmente para de ser escrito. Ele não tem fim, não termina-se. Agora já na segunda prisão é diferente.
Paulo é tratado como criminoso. Lembra do incêndio em Roma? Que nós falamos no começo? César, como álibi, Nero, como álibi, imputou esse crime aos cristãos que estavam na cidade, que já havia crescendo muito na cidade. E os principais líderes da igreja nessa época eram Pedro e Paulo. Então, os principais líderes desse crime, os maiores, os líderes da célula terrorista que Nero julgou, era Pedro e Paulo. Então eles foram perseguidos. Aí o ambiente já era outro, a prisão já era outra. Ele ficou preso em Roma ainda, numa prisão suja, úmida, fria. O ambiente totalmente ríspido, um ambiente completamente diferente, onde ele foi amordaçado, onde ele sofreu um verdadeiro calabouço. Essa prisão não era como uma prisão, uma cela que nós conhecemos hoje. Essa cela do Império Romano era diferente. Ela não tinha uma porta para você entrar ou você sair. Era uma espécie de buraco no chão, um subsolo, onde o prisioneiro era jogado através de um buraco. Ele era jogado lá dentro, ele era largado lá. E lá ele fazia as suas necessidades, lá ele tinha um canto para ele dormir, um chão sujo, fétido, com certeza cheio de bichos, acusado, como muitas outras pessoas foram acusados, de incendiar a cidade. Os romanos não foram piedosos nesse período. Os romanos pegaram os cristãos dessa época e crucificavam aos milhares, e queimavam aos milhares. Foram milhares e milhares de pessoas que foram colocadas como tochas, verdadeiras tochas vivas nas estradas de Roma, sendo julgados por um crime que não cometeram. A perseguição foi tão grande que a igreja teve que se espalhar. A igreja teve que habitar outros países da Europa. E Paulo foi preso. E nessa prisão, Paulo escreve a Timóteo. Escreve a sua segunda carta a Timóteo. 2 Timóteo 1,5, Paulo afirma que a Timóteo que foi completamente abandonado. Aqui nesse momento ele se sente abandonado. Como nós lemos aqui, somente Lucas está com ele. Lucas era o escritor da sua carta. Era quem escrevia as cartas dele. E somente ele estava ali. Todos os demais membros da igreja que ele implantou o deixaram. Ele foi abandonado. 4,16 aqui, que nós lemos, ele diz que também na sua primeira defesa ele foi abandonado. Ele ficou sozinho também na sua primeira defesa, quando ele falou para os judeus em Jerusalém. Ele foi deixado de lado. E aí eu pergunto para você: você já se sentiu sozinho alguma vez? Abandonado? Como se ninguém tivesse junto de você para te ajudar, para te dar um apoio, para te levantar e dizer: vem, eu estou contigo, vamos nessa caminhada juntos? Quantas vezes já nos deparamos assim, né? A gente sabe que o ser humano precisa de relacionamento. O ser humano precisa de alguém para estar junto. Um amigo, um companheiro, uma pessoa que pode dar a mão, que oferece o seu ombro, que te escuta, que te dá conselhos. E nós cristãos precisamos de pessoas assim também. Precisamos de homens e mulheres de Deus ao nosso lado, para nos aconselhar, para nos ajudar, para nos dar uma palavra de fé, para nos corrigir quando necessários. Mas nós precisamos sim de ter um relacionamento com as pessoas. A sociedade vive assim, e a nossa igreja é dessa forma. Salmo 133, versículo 1. Coloca para mim, por favor. Salmo 133, versículo 1. Que nós conhecemos, você pode abrir. Ó, quão bom e suave que os irmãos vivam em comunhão. Isso é igreja. Isso é um relacionamento não só de sociedade, mas sim a nossa comunhão. Os nossos irmãos vivendo em unidade, em união, aprendendo da palavra de Deus, orando junto, um apoiando o outro. Isso é comunhão, isso é igreja. Mas às vezes não temos isso.
nos isolamos disso, ou simplesmente nos deixam de lado. Ficamos sozinhos muitas vezes. Aqui Paulo, ele lamenta a sua solidão. No versículo 14, ele menciona Alexandre, o latoeiro, ele fala, que causou muitos males. Provavelmente ele cita o mesmo Alexandre em 1 Timóteo, lá no capítulo 1, no versículo 20. Lá onde ele fala de forma mais dura que entregou esse homem a Satanás, de tantos males que ele causou. Pessoas que te botam para baixo, pessoas que te fazem mal, você tem que se afastar sim. Ora por elas e perdoe, libere perdão, segue a sua vida. Bota o pé na estrada e continue firme no Senhor. Quantas vezes nós, enquanto humanos, como pessoas, somos largados pelas pessoas no momento em que nós mais precisamos? Acabou o dinheiro, acabou os amigos. Eu estou desempregado, eu não tenho ninguém para socorrer. Meu marido me abandonou, eu não tenho a quem conversar. A minha esposa me deixou, eu não sei para quem recorrer e conversar e abrir o meu coração e dizer o que está acontecendo na minha casa. Às vezes até os meus filhos me abandonam. Quantos hoje vivem dessa forma? Agora então, com o isolamento social, talvez até maior. Famílias que estão meses sem se encontrar, sem se relacionar, e muitas vezes nem lembramos, ou não lembram da gente, sendo que seria muitas vezes um momento que nós precisamos só de alguém para conversar. Paulo agora fala com Timóteo para que ele não deixe que esses exemplos ruins que ele tem passado afetem o seu relacionamento com Deus, afetem o seu ministério. Ele simplesmente diz para ele que o Senhor dê a eles o que eles fizeram. Me abandonaram, mas eu sei que eu tenho o Senhor na minha vida. Mesmo nos meus últimos dias eu posso olhar para cima e dizer que eu tenho um Redentor que me aguarda com a minha coroa. É isso que Paulo vem falar aqui. No versículo 8, ele vem dizer muito claro sobre isso. Já agora a coroa da justiça está guardada, ao qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também todos quantos que amam a sua vinda. Meu irmão, a sua solidão, o seu sofrimento, muitas vezes será reconhecido, não aqui nessa terra, será reconhecido nos céus. Então o sofrimento que você venha passar, não é somente para que você venha se lamentar. Deus tem um propósito nisso tudo. E o propósito de Deus na sua vida é para que você seja edificado, para que você se fortaleça, para que você cresça na sua fé e aumente o desejo de buscar ao Senhor, de se relacionar com Deus, de viver na presença de Espírito com o Senhor. Paulo vai ensinar isso. Por mais sozinho que você esteja, sempre vai ter alguém do seu lado, cuidando de você. Por mais sozinho que possa parecer, por mais abandonado, por mais doído que seja, Deus está com seus braços estendidos. Não importa o que você tenha passado. E se você passou, é para que você seja fortalecido e a sua fé cresça. E a recompensa pode vir nessa vida ou na vida celestial, na vida eterna. Mas não é por isso que você pode enfraquecer. Pelo contrário, se fortaleça, porque promessas ainda existem. As promessas que Deus colocou na sua vida ainda estão para ser cumpridas. Abacuque 3, no versículo 17 e 19, ele vem falar sobre isso. Abacuque 3, 7 a 19. Coloca aí para mim, Verão. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e os currais não haja gado. 18. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei o Deus da minha salvação.
O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como das servas, e fará andar sobre as minhas alturas. O Senhor ainda te guarda. Em qualquer circunstância, não adianta você falar que não existe um Deus. Você tem um Deus que cuida de você. Você tem um Deus que guarda você, um Deus que olha por você. Nós é que nos afastamos desse Deus. Nós é que muitas vezes nos esquecemos desse Deus. Esquecemos das promessas que Deus fez para nós. E não olhamos para o Senhor que nos resgatou, que nos salvou e que cuida de nós. João 8,68 vai dizer isso. Ele destaca muito claro sobre isso. Não há outro Deus, mas somente Ele. Aqui no versículo 10, ele vai falar o seguinte: que ele expõe que está sozinho, abandonado. As pessoas que estavam com ele, que ele ensinou, abandonaram ele. E isso nós vamos encontrar todos os dias, sempre. Sempre vamos encontrar. Parece que tudo acabou, que não tem mais jeito. Meu irmão, mesmo que não haja mais chão abaixo de você, que você vai sentir que não tenha mais chão abaixo de você, existe um Deus que está sobre você, com as mãos estendidas, esperando que você venha clamar pelo socorro dele. Por mais que não exista esperança, ainda há um Deus nos céus, esperando que você venha clamar a Ele. Isaías 49, 15 e 16. Mesmo que todo mundo se esqueça de você, Deus não vai se esquecer de você. Coloca aí para mim, Isaías 49, 15 e 16. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. 16. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, nos teus muros estão continuamente diante de mim. Por mais que todo mundo venha se esquecer de você, Deus ainda se lembra de você. Deus ainda se lembra das suas promessas. Deus ainda se lembra do momento em que você foi resgatado e fez promessas para a sua vida. Elas ainda vão se cumprir para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos. Deus ainda vai cumprir com as suas promessas. A diferença é que nós não sabemos esperar. Muitas vezes nós passamos pelo teste do tempo e não somos aprovados porque nós não queremos esperar no Senhor. Mas nós precisamos confiar no Senhor e esperar no Senhor, porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Salmo 42, 11 diz: por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Espera no Senhor, querido. Espera no Senhor. É o Senhor quem vai prover na sua vida. É o Senhor quem vai refazer o milagre na sua vida. É o Senhor quem vai operar aquilo que você precisa. É o Senhor quem mexe na sua vida. É o Senhor quem te move e que te dá o fôlego. Números 23, 19 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Será que tendo ele prometido não fará? Ou tendo falado não cumprirá? As promessas de Deus ainda vivem. As promessas de Deus ainda estão te esperando. E elas vão acontecer sim no tempo certo. Por mais que a gente tenha se esquecido delas, mas Deus um dia vai te lembrar da promessa que Ele te fez e vai cumprir na sua vida. Salmo 121, 1 e 2 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É para os céus que nós devemos olhar. E o nosso socorro vem do Senhor. Mateus 7, 24 e 25. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha construído sobre a rocha. A sua fé deve estar pautada na palavra de Deus.
A sua vida pautada na rocha que é Jesus. Edificar a sua vida sobre a rocha que é Jesus Cristo. E não importa o vento que sopre, não importa quem te abandone, não importa quem esqueça de você, não importa a circunstância que aconteça, a sua vida está edificada sobre a rocha, e a sua fé fortalecida em Deus. E eu quero finalizar em João 6, 68, que eu mencionei antes, e nós vamos dizer agora: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Por mais difícil que seja, queridos, nós temos a quem recorrer. Por mais complicado que seja a nossa vida, nós temos a quem recorrer. Brevemente eu vou dizer um relato. Final de semana agora, eu e a minha família estávamos lá em Chapada. Nós fomos fazer a entrega de um produto a trabalho. E aí passamos sábado e domingo lá na casa do pastor Ivo, a pastora Cleide. Um beijo no coração deles que estão assistindo. E lá nós tivemos um momento de comunhão. A pastora Fátima, o pastor Odilson estavam lá também. E houve uma revelação de Deus para a nossa vida, dizendo que tudo aquilo que Ele tinha prometido para nós, Ele ainda iria cumprir. Que o nosso chamado estava começando, e era Ele quem iria prover a nossa casa. Meu querido, se você buscar as coisas dos céus, o reino de Deus em primeiro lugar, as coisas deste mundo, aquilo que você precisa, estarão à sua disposição, porque é Deus quem sustenta a sua casa. Aquele seu filho que precisa ser resgatado, ele vai ser resgatado, porque você tem promessa para isso. Aquela família que você precisa de salvação, ela vai ser salva, porque Deus prometeu isso. Se a salvação entrou pela sua casa, através de você, espera só mais um pouquinho, porque Deus vai operar um milagre e resgatar a sua casa. Tenha fé. E quando não parecer que tem mais chão abaixo de você, quando parecer que não existe mais nenhuma saída, olhe para cima, porque Deus vai levantar do seu trono se for preciso, Ele vai parar o céu se for preciso, Ele vai mover a terra se for preciso, mas Ele vai resgatar a sua vida, Ele vai te socorrer, porque você tem valor de sangue que foi derramado na cruz. Coloque-se de pé, querido, eu quero orar com você, e eu já vou devolver a palavra. Senhor, a Tua palavra foi ministrada, Pai, aquilo que o Senhor tem falado no nosso coração, e nós queremos nos entregar, Senhor, diante da Tua presença, para cumprir a Tua vontade, ó Pai, e fazer o Teu querer. Nós sabemos, Deus, de momentos difíceis que a terra está passando, Senhor, o Seu povo também está passando, mas a diferença, Pai, é que nós temos um Deus que nos socorre, nós temos um Deus que olha por nós e que nos guarda. Nós queremos aprender, Senhor, a confiar mais em Ti, Deus. E ainda que não haja mais nada na nossa casa, Senhor, que não haja mais ninguém ao nosso lado, nós sabemos que temos um Deus no céu, que olha por nós, e que nos guia, e que nos guarda. E que o Teu Espírito Santo venha fazer morada em nós, e nós possamos nos derramar na Tua presença, e esperar em Ti, Pai, e esperar no Senhor, porque é o Senhor que nos sustenta. Nos ajuda, Senhor, a edificar a nossa vida sobre a rocha, edificar a nossa casa sobre a rocha, Senhor, e que vento nenhum venha nos balançar, e que nada venha nos derrubar, Senhor, e que nós possamos sim, Senhor, saber que o Senhor está conosco, e que nós temos um Deus do céu que cuida de nós. Em nome de Jesus, Pai, nos ensina a confiar ainda mais em Ti, Deus, em nome de Jesus, amém.